Muito bem, senhoras e senhores, Éder Traschini por aqui para mais um Notícias do São Paulo. Hoje com uma notícia de fato de reforço e outra explicação que poderia até caber no A Voz dos Corredores, mas eu vou trazer aqui no Notícias mesmo. Sobre o impeachment, as versões, o que o Casares pediu, por que ele pediu isso e afinal quantos votos são necessários para que o Casares seja de fato impeachmentado. Então, antes disso, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. O vídeo passado que eu pedi para vocês hyparem foi bem demais, entrou nos hypados, então muito obrigado por terem hypado aquele vídeo. E se você curte o meu trabalho também, considere se tornar membro do canal a partir de R$ 3,99. Então a primeira informação, vamos lá, é sobre o Matheus Doria. Está encaminhada a negociação dele com o São Paulo, ele conseguiu a sua liberação junto ao Atlas do México e ele chega de graça num contrato definitivo, não é um empréstimo, mas mesmo assim o São Paulo não está pagando nada por ele, porque a gente sabe que o São Paulo não tem dinheiro para pagar a transferência hoje. Faz uns anos já, né? Mas enfim, o Doria então acerta, vai assinar um contrato válido por 2 anos, é um zagueiro canhoto de 31 anos, que vem aí para fazer ser o sexto zagueiro do elenco, né? O São Paulo hoje tem o Alan Franco, o Arboleda, que geralmente seriam os titulares ali, e na esquerda pode ter o Sabino, o Alan Franco vem jogando na esquerda, mas pode ser o Sabino, e agora com o Doria, eu imagino que o Doria joga na esquerda, pode chegar até para disputar uma posição como titular, se o Crespo quiser de fato o zagueiro canhoto, podendo até deslocar o Alan Franco para a direita, apesar dele ter jogado melhor na esquerda, mas pode ter então um zagueiro canhoto com o Doria, um zagueiro destro com o Alan Franco e o Arboleda na sobra. E aí você teria um banco com Tolói, Ferrarese e Sabino, né? Um para cada posição. O Ferrarese mais pelo lado direito, o Sabino pela esquerda e o Tolói ficaria como zagueiro da sobra reserva. Eu acho um bom reforço diante do que o São Paulo pode fazer no mercado. Então vamos ver como ele vai se sair, mas vai demorar um tempinho ainda para estrear a informação que a gente tem. O São Paulo ainda não confirmou também a transação, deve acontecer aí nos próximos dias, mas o Doria está encaminhado, deve ser o terceiro ou quarto reforço contratado pelo São Paulo, deve ser anunciado antes do Ramon, o Ramon que deve ficar ainda no Mirassol até o final do Paulistão. Não do Paulistão não, né? Agora tá uma confusão esse calendário, até abril. E vamos lá então. A outra informação que eu queria explicar para vocês sobre o impeachment. E aí, eu já expliquei para vocês no vídeo passado, quem acompanha o canal já viu todo o processo do impeachment. E eu sempre falei para vocês que era 75% dos votos que era um quórum qualificado, que era a votação do impeachment. Quando o Outen faz o pedido, convoca a reunião, ele convoca com 2/3 de quórum qualificado. E o Casares entra com esse pedido de rever, usando o estatuto para falar que é 75%. E o estatuto é dúbio nessa parte. Então, assim, quem me falava que era 75% estava correto, de acordo com o estatuto, mas também existe uma outra parte do estatuto que fala em 2/3. Então vamos lá, só para a gente colocar números, né? O voto com 2/3 seria 171 votos suficientes para que o impeachment do Casares passasse. Com o voto em 75%, é aquele número que eu passei para vocês anteriormente, de 195 votos favoráveis, de um total de 260 conselheiros. Hoje, o número total é de 255 por motivos de falecimento de alguns conselheiros. Então, o Casares usa como base o parágrafo 2º do artigo 58 do Estatuto Social do Clube, que diz: para aprovação das matérias constantes das letras G, R e S acima, exige-se quórum qualificado de pelo menos 75% dos membros deste Conselho. E aí, o item G, que é um dos citados, trata especificamente da destituição do presidente. E aí, mudando esse número de 171 para 195. Por outro lado, a oposição já quer enquadrar, quando fez o seu pedido, no artigo 112. O artigo 112 diz: o presidente eleito poderá ser destituído pelo voto favorável de pelo menos 2/3 da totalidade dos membros do Conselho.
e aí seriam os 171 votos. E a posição da defesa do Casares é que, diante dessa duplicidade, dessa ambiguidade, desses dois artigos que falam a mesma coisa, permanece a interpretação que é mais favorável ao réu. E isso é um princípio fundamental do direito. Então, os advogados estão utilizando um princípio fundamental do direito para que o Casares, a defesa do Casares, está utilizando isso para que o Casares tenha uma votação mais favorável a ele, sendo mais difícil uma destituição. A real é que o Casares perdeu muito já do seu apoio no Conselho Deliberativo. Dos 6 grupos, grandes grupos que formam a coalizão que elegeu o Casares, 4 já quebraram com ele e deixaram de apoiá-lo. O que seria, teoricamente, numericamente, matematicamente, o suficiente para se atingir 171 votos do quórum qualificado de 66%, de 2/3. Mas, para você atingir 75%, é muito difícil. Eu dei o exemplo e eu volto a dar. Quando o Casares foi reeleito e só tinha ele de candidato, ele era candidato único, ele teve 194 votos favoráveis. Aí teve alguns brancos e tudo mais que soma um número maior. Mas foram 194, quer dizer, nem ele, como candidato único, quando tinha todo o conselho para ele, conseguiu 195 votos únicos, assim, né, dele, sem serem brancos. Isso para vocês terem noção da dificuldade que vai ser de passar esse impeachment no Conselho Deliberativo. Se passar, aí vai para a Assembleia dos Associados e aí é por maioria simples. Então, a reunião tinha sido marcada para o dia 14, foi postergada para o dia 16. Os votos online foram negados pelo presidente do Conselho Deliberativo, Wolten Aires. Então, só votos presenciais e quórum qualificado de 75%. Então é mais ou menos isso para vocês poderem entender como ficou ainda mais difícil agora o impeachment do Casares diante dessa manobra que a defesa do Casares fez, e a defesa do Casares aí foi esperta, né? Não são competentes à toa, né? Não foram contratados à toa, foram espertos, utilizaram a brecha aí dos 2 artigos do Estatuto para conseguir tornar a votação mais favorável ao Casares. Então é isso, a gente vai ficando por aqui, vamos continuar monitorando essa situação e trazendo para vocês todas as atualizações e explicações para ficar o mais claro possível. No dia 16 está rolando aí tanto a organizada quanto o torcedor comum se organizando para fazer um protesto grande lá no Morumbi. Então é importante que isso aconteça para mostrar que essa revolta, esse protesto não acontece apenas nas redes sociais. É importante que isso aconteça também ao vivo, né? Que eles sintam, que eles vejam que o torcedor do São Paulo, de fato, quer protestar, de verdade. Não é só o Twitter, não é só a rede social. Quer estar lá e quer demonstrar também sua insatisfação com a atual governança do São Paulo. Então é importante que o torcedor vá até lá, faça o seu protesto, sem violência, mas faça o seu protesto. Tá? Aqui a gente nunca vai incentivar a violência, então é importante o protesto, mas cuidado, sem violência. Acho que isso também é para não perder a razão. Tá? Então vamos monitorar e a gente vem aqui quando tiver mais informações. Até a próxima. Tchau. Uma coisa. Eu comprei um microfone novo e eu tô estreando ele hoje. Me deem um feedback aí do que vocês acharam do áudio, se melhorou, para eu poder também ver aqui se eu preciso ajustar ou se não ajustar, e a gente vai fazendo isso tudo juntos, tá? Então deixa aqui nos comentários se você curtiu o áudio desse vídeo, se tá melhor. Valeu? Tchau. Agora é de verdade. Tchau.